Bom dia, bom dia! Feliz sexta-feira. Hoje é um dia de estarmos em reflexão, né, com o coração alinhado com o do Pai e refletirmos por tudo que Jesus fez por nós. Hoje é o dia em que Jesus foi crucificado, mas Ele ressuscitou e Ele vive, Ele habita dentro de mim e de você. Eu não vou fazer o devocional hoje do Café com Deus Pai, porque lá não está falando sobre a semana da Páscoa e eu queria fazer um devocional falando sobre isso. Então eu vou fazer o do Glorify, tá bom? Que Deus abençoe o nosso dia. Vou compartilhar meu devocional com você. Deixa eu tomar meu café. E ver se eu consigo fazer sem óculos, que é difícil adaptar. Marcos 15, 33, 39. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouça, ele está chamando Elias. E um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber e disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Um romano aos pés da cruz. Hoje é sexta-feira santa, um marco solene no calendário cristão. Neste dia lembramos a crucificação de Jesus. Reserve um momento para refletir, volte seu coração para a cruz de Jesus. Respire fundo, inspire a graça e o perdão de Deus e expire seus medos e vergonha. Os momentos finais da vida de Jesus estão entre os mais sombrios da história. Enquanto o céu se escurece, Jesus, o nosso Senhor e Messias, clama: meu Deus, por que me abandonaste? O peso do pecado humano se impõe sobre ele, separando-o da intimidade que sempre desfrutara com o Pai. Essa separação foi para que nós pudéssemos ser resgatados. Ele a suportou em nosso lugar. É um momento de angústia e dor, mas que silencia qualquer dúvida. Será que Deus me ama? E a resposta ecoa: Ele morreu por você. Diante da magnitude do que estava acontecendo, esperaríamos uma multidão em reverência, adorando e agradecendo, pois o pecado da humanidade estava sendo julgado. O clamor de Cristo está consumado. Selou a reconciliação entre Deus e o homem para sempre. E certamente alguém deveria reconhecer o significado deste momento. E alguém reconheceu. Não foi um discípulo, um líder religioso ou um amigo, foi um centurião romano, um dos executores da sentença de morte. E mais uma vez, o evangelho se revela por meio do mensageiro mais improvável. Ao assistir à morte de Jesus, o centurião ficou profundamente impressionado. Onde outros viam um fracasso revolucionário, ele vislumbrou a divindade, um novo começo e não um fim. Com palavras que ecoam uma verdade que vai além do que compreendiam, ele exclamou: realmente este homem era filho de Deus, no versículo 39. Hoje, na sexta-feira santa, não apenas lamentamos uma morte, mas também celebramos o plano de Deus. O ponto de virada da história. Na cruz, o preço do pecado foi pago. A ira de Deus satisfeita e o caminho de volta ao Pai foi aberto para sempre. Devemos compreender este momento e não podemos ser como os líderes religiosos que zombaram
E como os discípulos que se desanimaram, ou como os transeuntes que o ignoraram, devemos ser como o romano aos pés da cruz, parando, olhando e reconhecendo Jesus pelo que ele realmente é. Faça uma pausa agora. Hoje você vê Jesus por quem ele é? Hoje você vê Jesus por quem ele é? Não deixe de refletir sobre este momento. A Sexta-feira Santa é dolorosa, mas é o prelúdio do maior retorno da história. Pense nisso. Que você possa ser como esse centurião, sabe? Nada de religiosidade. Mas que você possa ter um coração puro, singelo, humilde e manso e conectado com o Pai. Excelente sexta-feira. Deus abençoe seu dia. Deus te ama. Shalom.